Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Faz pouco mais de um ano que eu não gravo nenhum vídeo para esse canal e, sinceramente, acho que contextualizando o porquê disso, foram vários fatos somados que fizeram que isso acontecesse. Então, um pouco de medo, a demanda do dia a dia, né, que a nossa rotina muda bastante. E, enfim, hoje a vontade de gravar voltou. Falo um pouco mais alto que a vergonha, o medo, enfim, todas as outras coisas que me fizeram parar. E eu tô um pouquinho atrasada, mas eu gostaria de falar sobre as minhas leituras de janeiro. Eu escolhi esse tema porque, de fato, foi uma book haul, eu acho que seria esse o termo que se aplica, mas que eu me orgulho muito. Então, uma lista de livros aos quais eu gostei e tenho o prazer de compartilhar com vocês essas dicas literárias. O primeiro livro que eu li foi um pouquinho mais farofa, assim, digamos, que foi O Acidente, da Frida McFadden. Não tá a capinha dele aqui no meu Kindle, mas eu li ele através do Kindle, né? Então, foi minha primeira leitura do ano. E esse livro, essa autora, ela é uma autora de suspenses, bem conhecida. E ele fala bastante ali sobre maternidade, sobre medo, sobre perspectivas, né? E como isso influencia nossas decisões. Eu acho que, resumidamente, falando sobre o tema do livro, ele fala sobre uma mulher, uma jovem adulta, que ela aparentemente, numa noite de sexo casual, ela acaba ficando grávida, e a partir desse momento ela vai sofrer algumas consequências, então, tanto naturais quanto de entender como vai ser a nova dinâmica da vida dela, sendo uma estudante ali, né? É, tendo que abrir mão dela, dos sonhos dela ali para fazer esse novo momento da vida dela, sendo que ela não vai ter o pai da criança presente, né? Então, vendo dessa forma, é uma situação muito delicada, um momento muito complicado, e ainda mais por se tratar de alguém que não esperava por isso na sua vida. Eu acho que é muito importante trazer esse tema porque fica muito claro que ela não é só resumida ao que aconteceu ali na vida dela e o que acontece com muitas mulheres, muitas meninas, né? Principalmente, serem resumidas a pessoas irresponsáveis que vivem uma vida à toa, de acordo com a sociedade, e acabam tendo que lidar sozinhas com responsabilidades que não foram elas que fizeram sozinhas. Então, assim, de certa forma, é super injusto. Enfim, tem todos os desafios da maternidade em si que são muito complicados também. E nisso, ela conversando com o irmão dela convida para ficar um pouquinho lá com ele no espaço, uma estação de esqui que ele trabalha, que ele é instrutor. Ela vai ao encontro dele, só que no meio do caminho ela sofre um acidente que faz com que ela vá se perder ali numa nevasca, onde vem um homem, um desconhecido ao encontro dela, vem socorrê-la, aparentemente socorrê-la. E eu sempre uso essa palavra aqui porque é tudo aparentemente nesse livro, né? É justamente essa questão que eu falei sobre a perspectiva, o olhar e a perspectiva que a personagem tem sobre as situações que estão acontecendo. Então, assim, ela é socorrida por esse cara e a partir daqui eu acho que é só spoiler, então vou me resumir a isso. Mas algo que eu diria assim de que me agregou assim experiência de leitura e eu acho que foram os pontos mais importantes foram como as nossas decisões de vida, as nossas perspectivas estão ligadas às nossas decisões, como as nossas crenças, de tudo que a gente tem de trauma, de tudo que a gente viveu, o nosso histórico mesmo, né, de vida, fazem a gente decidir ali. E você vendo de fora a história é uma coisa, mas quando você está de dentro, é muito fácil você ou replicar as atitudes da personagem, ou de repente sim fazer diferente, só que não tem como não estar atrelado às tuas crenças e aos seus traumas. E isso pode ser perigoso. O segundo ponto principal que eu achei interessante foi que ela tomou uma decisão ali no final do livro, e se você ver, você vai entender exatamente o que eu tô falando. Não é porque a pessoa fez mal para ela necessariamente que ela sentiu a necessidade de retornar na mesma moeda. Porque, de certa forma, ela entendeu um pouco do contexto, né, que a outra personagem toma as decisões que tomou e resolveu por um bem maior passar por cima disso. Pode ser seguro, pode não ser, mas de fato foi o que aconteceu. Segunda leitura, O Segredo das Terras Altas. Esse livro aqui, ele traz uma história, duas histórias principais. A primeira da mãe,
e a da filha. A primeira história, ela vai se passar ali na década de 90 e a segunda história na época de Segunda Guerra Mundial. Então, ela vai também... Olha, coincidentemente, eu tenho lido muitos livros de mães e filhas, que focam bastante na maternidade. Mas também fala bastante sobre essa moça que engravidou de um namorado e esse namorado ele não quis assumir a paternidade dessa filha. Coincidentemente, como no primeiro livro, nem li a sinopse dele, né? Eu gostei mais pelo título, que eu gosto da ideia de terras altas ali. Foi isso que aconteceu, então ela abre mão da carreira dela e se vê sozinha voltando para a terra natal dela. Aqui entra um dilema, assim, de ter de voltar à terra natal. Meio que se sente um fracasso por estar voltando para a cidadezinha ali pequena, onde ela foi criada. Ela também acaba se reencontrando numa nova versão de si, uma versão, né, tanto de mãe como mulher, que volta ao seu local de origem. E também descobrindo que a vida pode ser tão ruim quanto parece, mas pode também não ser. Então ela se encontra num propósito muito lindo aqui nesse livro. E em paralelo tem a narração ali da história da mãe dela e vai contar como a mãe dela conhece o pai dela. E ela conhece também um pouco da história dos pais dela na época de Segunda Guerra Mundial. Eu achei esse livro muito legal. Eu não li a sinopse dele, então foi tudo muito novo. Eu esperava algo mais medieval, enfim, não sei por quê. Por causa da capa, né? Gostei da história, assim, eu acho que foi uma história leve, assim, entre muitas aspas, de acordo com o que eu tava lendo, assim, referente ao que eu tava lendo anteriormente. Enfim, achei uma forma muito bonita como ela se reencontra como mãe e como mulher, voltando ao seu local de origem e sabendo que nem tudo pode estar de acordo com a perspectiva do copo vazio, né? Então, a principal coisa que me fez gostar de ler essa história é que ela não se resume ao que as pessoas consideram um erro, sabe? E isso não define ela como uma pessoa irresponsável ou como uma pessoa que tem um valor inferior às outras. O terceiro livro que eu li foi A Amiga Maldita, da Beatrice Salvioni. Então, esse livro, ele vai trazer a parte da Itália. Esse livro, ele me lembrou muito da escrita da Elena Ferrante, para trazer alguma referência. Ele traz essa cultura italiana. Ele fala bastante também de como a mulher era tratada nesse período, se eu não me engano, eram nos anos 60? Não lembro aqui. Esse livro, ele foi vendido para 32 países. Ele ganhou o Prêmio Calvino e Raduga em 2021. Esse livro, ele traz a história da Maldita. Então, essa personagem, ela é vista como uma maldição ali na comunidade em que ela vive. Traz uma perspectiva familiar, então vai falar sobre relações familiares, sobre como as mulheres eram tratadas nessa época, nessa região, e fala muito sobre quando uma sociedade determina colocar todos os problemas em uma pessoa só. Então, tudo era justificado porque a maldita passou, a maldita conversou, se relacionou de alguma forma com essa pessoa. Era uma criança, como qualquer outra, que sofreu uma certa negligência dos seus pais, que tinha uma condição de vida escassa, que era considerada maldosa pelo simples fato de que eventuais momentos tristes na vida dela aconteceram e ela sempre tomou a culpa por aquilo. E aí temos a outra personagem principal que vai resolver passar por cima de tudo isso e fazer uma amizade com ela. Então tem uma certa admiração. Eu sou amiga dessa figura que sempre traz medo e estranheza a todas as pessoas. Também os desafios da outra amiga, a maldita, de receber o carinho, a admiração dessa amiga dela. Principalmente por ser uma amiga menina que ela não tinha, né? Então, por essas situações que ela sofria esse preconceito, ela acabou vinculando ali alguns amiguinhos, mas não tinha amigas meninas. E o poder dessa amizade. Fala bastante sobre essa amizade. Gostei bastante de como foi desenhado essa história, né? Como a autora colocou ali e passou por cima das eventualidades. Tem coisas que são muito tristes de trazer numa história. Por exemplo, a personagem principal, ela no começo do livro já ela acorda com... Ela acorda não, perdão. Ela está sendo abusada e de repente esse cara ele sofre um infarto em cima dessa garota. O livro vai discorrer assim e finalizar com esse fato. E como essa garota foi julgada por isso, né, por ele ter morrido. Então, essa questão de seduziu e depois matou, mas em nenhum momento é considerado o fato dela ter sido violentada, né?
infelizmente, isso ainda permanece uma realidade em muitas situações, onde temos a negligência da violência, seja ela física ou psicológica, e se acontece algo com a outra parte que é supervalorizada. Enfim, vamos para a quarta e última leitura. Minha meta era 5 livros, na verdade eu consegui ler 4, mas foram boas leituras, então assim, eu não me cobro tanto pelo resultado, mas sim pela qualidade do que eu tô lendo, né? Afinal, só temos uma vida, então temos que aproveitá-la lendo livros bons. Então, o último livro foi Os Supridores, do José Faleiro. Esse livro é do autor nacional, ele é de Porto Alegre. Ele vai trazer bastante sobre sistemas sociais, marxismo, sobre drogas, sobre sociedade. Eu achei, assim, um livro muito genial. Ele fala bastante sobre as desigualdades do capitalismo, mas também achei um bom apontamento, né, de quando você traz um novo sistema, como ele pode ser bom e positivo para todos os envolvidos e como são os pontos negativos e a aplicação em uma realidade de todos os pontos desse novo sistema. E também o que pode acontecer quando você se envolve no mundo das drogas, mesmo que seja ali para venda, enfim. Eu tô sendo bem simplista até, porque eu achei um livro de uma genialidade tão grande que eu acho que eu não tenho como ser digna aqui de descrevê-lo assim tão rápido. O José Faleiro, ele traz o livro sobre o Pedro e o Marques, que são 2 trabalhadores que são supridores em um mercado. Eles começam a roubar alguns produtos desse mercado para venda, porque eles acham tão injusto que eles trabalhem tanto, tanto, tanto e desperdicem, de certa forma, suas vidas trabalhando para alguém que vai viver sua vida plenamente, que não está preocupado com o dia de amanhã, e eles doando sua vida tendo condições extremamente precárias, morando numa favela, numa comunidade onde gerações viveram dessa forma. E realmente, gente, é muito difícil, assim, saber que existem pessoas que vivem em condições tão precárias, enquanto tem pessoas que têm um acúmulo de riqueza tão grande, né? É, eu acho que esse livro retrata bastante sobre essa questão e como isso realmente é tratado, assim. Eu gostei muito do livro, já falei isso. De todos os que eu li em janeiro, esse foi o meu preferido. Bom, eu tô tentando ainda pegar a prática de como externalizar o que eu achei de cada um dos livros. Eu tenho muito para melhorar ainda, então peço um pouquinho de paciência. Mas eu acredito que começar já é um caminho, né? Então, eu gostaria de agradecer a você que permaneceu até aqui nesse vídeo. Se você puder compartilhar, curtir, deixar um comentário, né? Algum feedback construtivo, o que quiser. Enfim, espero encontrá-los em mais ocasiões, em demais vídeos, e até uma próxima.